Então nós hoje vamos começar com uma plataforma que se chama Quizzes, que eu já tenho aqui. O Quizzes é uma plataforma muito interessante porque permite integração de resultados na Classroom a partir da própria plataforma, ou seja, podem desenvolver formulários e questionários aqui nesta plataforma, mas podem integrar depois os resultados na própria Classroom. Ela foi recebendo algumas atualizações nos últimos meses. Quando fizerem o registro, eu já abri aqui na minha página, mas quando fizerem o registro, façam enquanto professor, teacher, porque ele permite fazer enquanto aluno e permite também fazer enquanto business, que é uma coisa muito interessante porque as empresas também usam esta plataforma para, de vez em quando, fazerem questionários internos para a própria empresa. Nós vamos então, eu estou na versão professor neste momento, e este é o aspecto que nós vemos. Ele não permite a colocação em língua portuguesa, mas se vocês tiverem aqui uma ferramenta de traduzir a página, que às vezes vos surge no Google ou no Chrome, vocês podem traduzir a página para a língua portuguesa. Aqui já nesta página, se conseguem ver, vocês já têm aqui o que é recomendado para mim, porque ele vai buscar tudo aquilo que eu fui fazendo e depois vai buscar tudo aquilo que é semelhante ao que eu faço, mas, por exemplo, é muito interessante porque nas áreas das matemáticas, das ciências, já tem muitas coisas feitas em língua portuguesa, como podem reparar aqui nas tabuadas, a proporcionalidade, etc. Venho aqui para baixo, por exemplo, já temos aqui a formação de Portugal, e nós temos duas formas de fazer um quiz. Ou aproveitamos um quiz já feito, que podemos perfeitamente fazê-lo, ou criamos um novo. Eu vou começar pelo primeiro, vou começar por aproveitar um questionário que já esteja aqui feito. Ora, imaginemos que, e se calhar vamos para as áreas das matemáticas e físico-químicas, que são sempre as mais difíceis de arranjar testes e formulários nas plataformas online, são quase todas elas em língua portuguesa, e vamos se calhar procurar aqui funções, certo? Provavelmente vai-me aparecer também funções sintáticas, cá está, lá está a língua portuguesa aqui a entrar, funções sintáticas. Se eu dissesse funções, ora as colegas de matemática que estão aí, vamos lá definir um bocadinho isto mais. Está aqui alguém da matemática? Está. Então. Olha, experimenta por funções reais de variável real. Funções reais. É só para definirmos um bocadinho mais esta pesquisa. Ora, nós temos aqui, logo aqui, o filtro português aplicado. Porquê? Porque eu quando fiz o registro disse que era de Portugal e que a língua era portuguesa e ele assume automaticamente. Mas quem é de espanhol, quem dá francês, etc., pode perfeitamente chegar aqui e alterar a língua. Não é? Os colegas de espanhol se calhar vão escolher espanhol e eu chego aqui e escolho muitas vezes o inglês, não é? E depois basta aplicarem. Vamos aqui só então ver o que é que nós temos aqui relativamente às funções reais e como é que nós pegamos num quiz já feito e o transportamos para a nossa página. Olha, desculpa Inês, podes, não sei se é possível, mas podes escolher o limite segundo o ano de funções reais de variável real? Não te importas? Só para ver o que é que tem, não é? Não está aqui. Eu estou a ver. Eu ia por aqui abaixo, por acaso. Está bem, pronto. Só para mostrar o que é que podemos fazer com isto. Nós podemos fazer duas coisas. Nós podemos chegar aqui, e este está selecionado, e vermos exatamente o que é que este quiz tem. E podemos continuar por aqui abaixo. Não é? Podemos selecionar aquele que nós quisermos. Vão a ver? E podemos ver exatamente o que queremos. É este que estava a dizer, certo? Era esse. Pronto. Obrigada. Então, imaginemos que até queremos este. Chegamos aqui, vemos o quiz, como é que não é, vemos que tem 9 questões, por exemplo, e até este que queremos. Então vamos clicar em cima e vamos vê-lo melhor.
Ora, eu aqui já consigo ver exatamente o que é que cada questão tem e eu penso assim, ok, eu gosto deste quiz, eu quero este quiz para mim. E então eu vou fazer save, salvar. E já está. Eu agora aqui, ele pede-me o quê? Onde é que eu insiro o meu quiz? Esta plataforma é muito interessante porque permite criar pastas, ele chama-lhe coleções, eu chamo-lhe pastas, digamos assim. Eu tenho aqui pastas já criadas com os meus questionários lá dentro, que depois é mais fácil para eu poder ir pesquisando e ir buscando os questionários que quero. Mas imaginemos que eu quero guardá-lo dentro da pasta formação. Posso guardá-lo, cá está, já está adicionado, mas também eu posso chegar assim e dizer assim, não, eu quero criar uma pasta nova, uma coleção nova. Então vou dizer, por exemplo, funções, vou chamar esta pasta de funções e vou criar a pasta funções. Cá está. E ele também foi adicionado a esta pasta funções. Neste momento, este questionário já é meu e eu, se quiser, já o posso editar inclusivamente. E o que é que eu posso fazer? Vou editá-lo, ele cria-me um duplicado, ou seja, não sei quem foi o colega que fez este questionário, mas se eu alterar o questionário, o colega não vai sofrer absolutamente nada com isso, porque já não vai implicar com o questionário original que ele fez. Imaginemos, eu tenho aqui todas estas questões, mas quero acrescentar mais, não quero que fique só em 9, eu quero que fique em 10. O que é que eu faço? Posso ou acrescentar uma nova questão de raiz, ou posso teletransportar. Eu vou clicar no teletransporte, novamente. O que é que ele me faz aqui? Nós podemos, a partir de agora, ir buscar questão a questão. Eu vou colocar aqui uma definição mais para ver se... Ok, imaginemos, não faço ideia se é a mesma matéria, mas pronto. Imaginemos que até é a mesma matéria. Eu vou por aqui abaixo e digo assim, olha, esta parece-me interessante, vou adicionar àquele quiz. Então eu faço add, adicionar. E o que é que ele faz? Ele adicionou-me aqui, estão a ver, a questão. Ou seja, nós podemos ir buscar primeiro um questionário inteiro e depois dentro do questionário podemos fazer o teletransporte e depois ir buscar questões que nós tenhamos, que o queiramos, para completar aquele questionário. Eu faço novamente aqui, imaginemos que eu agora venho aqui, por exemplo, e venho por aqui abaixo e digo assim, olha, esta é interessante, e vou adicionar. Ok? E cá está a questão que eu acabei de adicionar. Tem alguma questão relativamente ao teletransporte? Até agora? É muito simples. Ora, se eu já terminei, tenho aqui o botão Done. Atenção que eu aqui posso alterar o título, não é? Tem aqui o lapisinho e eu posso alterar o título que eu quiser. Eu vou até alterá-lo. Imaginemos que eu só lhe chamo funções reais, etc. Imaginemos, ok? É da matemática e vou salvar. Cá está. E vou clicar em Done. Está feito. E o quiz neste momento é meu e está na minha plataforma e todo editado por mim. Ou seja, em 5 minutos, reparem, conseguimos ficar com um quiz com 11 questões, facilmente. A segunda parte em que nós podemos fazer um quiz é criar do zero. E eu então vou aqui a criar. Vou dar um nome ao quiz, imaginemos que eu quero fazer um quiz, agora vamos à língua portuguesa, pode ser? Vamos fazer sobre os Lusíadas. Pode ser? É sobre línguas. Próximo. E agora, o que é que tem aqui? Isto é uma novidade relativamente antes da pandemia. Neste momento ele permite 5 opções de perguntas.
sendo que 3 delas, estas 3 primeiras, são de correção automática. Ora, o poll é a chamada sondagem, é precisamente aquilo o que o nome diz, não é? É sondagem. Se quisermos fazer uma sondagem entre os alunos, podemos criar aqui um poll. E depois temos os open-ended, que são as de resposta aberta, em que nós colocamos uma questão e eles respondem numa frase, em 2 frases, etc. Mas estas 3 opções são 3 opções que são de correção automática por parte da plataforma. Por isso vamos ver uma a uma agora. Imaginemos que eu quero uma escolha múltipla. E coloco aqui, por exemplo, a questão: quantos cantos têm os Lusíadas? Imaginemos, certo? Os Lusíadas. Tem que ser com maiúsculo. E então nós vamos dizer quantos cantos tem. Tem 7, tem 8, tem 9 ou tem 10. Certo? Ora, a minha resposta correta é 10 e por isso eu vou assinalá-la aqui. Agora reparem que nós temos a opção de, na nossa instrução ou na nossa pergunta, fazer várias coisas. Primeiro, podemos colocar aqui uma imagem ilustrativa daquilo que estamos a dizer. Por exemplo, vimos naquele questionário de matemático que havia gráficos envolvidos e esses gráficos é aqui que são colocados. Ou, uma novidade bastante interessante, nós podemos gravar a nossa voz e dar uma instrução durante 10 segundos, o que é bastante interessante se queremos dizer um pouco mais do que aquilo que a nossa instrução diz. E para isso basta só, vão ver, está em contagem decrescente, ler com atenção o texto que te indico e responde às questões. E depois eu clicaria aqui, eu neste momento como já tenho a instrução ali, ele não vai, como eu estou a usar o microfone aqui, ele não vai funcionar. Mas ele depois grava um ficheiro e fica aqui o ficheiro. Eu vou, no entanto, colocar aqui uma imagem, só para terem noção de como é que, vamos aqui, por exemplo, a formação, imaginemos que eu quero esta imagem, e ele vai fazer então o upload da imagem que fica aqui ilustrativa daquilo que eu indiquei. Para os colegas das matemáticas isto é muito interessante porque ele tem uma própria ferramenta de equações. Reparem, estão a ver? Em que os colegas podem escrever as equações aqui, e ele tem bastantes, e depois fazerem a própria inserção. Eu confesso que não percebo muito, mas imaginemos que eu faço assim umas coisas. Estão a ver? Ele vai... Desculpem lá se eu não conseguir fazer muito. E depois insere, estão a ver? E podem fazer isto em todos eles, porque todos eles têm este sinalzinho e vai buscar precisamente a mesma ferramenta. Os colegas das matemáticas e das ciências costumam gostar bastante desta função. Mas vamos então aos nossos Lusíadas. E aqui podemos definir o tempo da questão, ou seja, nós até podemos ter questões onde nós possamos dar, imaginemos 30 segundos, 30 segundos é o que está por defeito, outras questões podemos dar 60 segundos ou podemos dar 2 minutos ou 3 minutos. Por exemplo, os colegas das matemáticas o que fazem muitas vezes colocam equações aqui e dão 5 minutos depois para os alunos fazerem à parte os cálculos e responderem corretamente, por exemplo. Ou seja, o quiz não tem necessariamente que ter o mesmo número de segundos para cada pergunta, ou seja, podemos variar. Eu vou dizer que são 30 segundos e vou fazer save. Cá está a minha pergunta, que é sempre editável, eu posso sempre vir aqui e editar a minha questão. Ai, Inês, só uma perguntinha. Sim. E ao fim desse tempo, se o aluno não responder, não consegue? Não, ele avança automaticamente. Mas agora ele tem aqui a nova funcionalidade de pausa. O aluno pode pausar a questão. E eles têm agora o botão de pausa para esses casos. Na função trabalho de casa, na função ao vivo, não. Mas isso vamos já ver como é que se faz.
Yeah. Ora bem, o que é uma checkbox? Reparem que vocês clicando aqui podem sempre alterar o tipo de questão que querem fazer. Neste caso eu estou numa checkbox. O que é uma checkbox? Significa que mais do que uma resposta pode estar correta. Ok? Eu vou escrever aqui qualquer coisa. Como se chamam? E agora vou dizer uma aberração, peço desculpa. Os barcos das descobertas portuguesas, imaginemos. Penso que terá mais do que o nome, não? Colegas da área. Serão as caravelas? Serão as naus? Será o barco à vela? Ou será a jangada? Reparem que podem sempre adicionar outras opções, mas conforme estão a ver aqui é exatamente aquilo que o aluno vai ver, quer esteja a fazer no computador, quer esteja a fazer no telemóvel. Por isso, quando um aluno está a trabalhar num telemóvel, convém não colocar muitas questões aqui, porque senão ele vai ver tudo muito mais pequeno. Eu adiciono, por exemplo, uma, estão a ver? E podia adicionar aqui o barco a motor, imaginemos, não é? E ele veria exatamente isto, mas quanto mais opções aqui, menor será a fonte das letras, o tamanho das letras que o aluno vai ver, ok? E eu vou dizer, por exemplo, que são estas e estas. E desta vez vou-lhe dar 45 segundos, porque são mais opções, vou dar 45 segundos para os alunos poderem responder. E faço save. E cá está a minha segunda pergunta. No caso do fill in the blank, que é o preencher o espaço, é algo bastante interessante. Nós aqui podemos escrever uma frase e deixar um espaço em branco. Podemos dizer, por exemplo, no canto qualquer coisa, Inês de Castro perdeu a vida. Eu penso que foi no canto sétimo, não foi? Não. Não sei, mas acho que foi no sétimo. Eu vou escrever 7. Atenção que aqui temos que dar agora as alternativas. Ora, se é um número, nós escrevemos o numérico, mas vamos adicionar o 7, não é? Mas imaginemos que o aluno até põe sétimo, por exemplo, sétimo, mesmo com aqui este símbolo. E podemos dizer que ele tem 60 segundos para responder. Damos 3 alternativas de resposta e atenção que ele é bastante sensível aqui. Nós, enquanto que nos formulários da Google, por exemplo, nós teríamos que escrever maiúsculas, minúsculas, etc. Aqui não precisamos, porque ele é sensível às maiúsculas e às minúsculas e vai ler o 7, quer seja com letra maiúscula ou não, ok? E colocamos aqui as alternativas de resposta. Se quisermos eventualmente, também podemos fazer uma verdadeira ou falsa, que é bastante fácil de fazer aqui, que é pegar na escolha múltipla, em vez de termos aqui 4 opções, escrevemos verdadeiro e depois escrevemos falso, certo? E estas 2 opções eliminamos aqui, estão a ver? E depois colocamos aqui a nossa questão. Luís Camões, ora, faleceu em Ceuta, por exemplo. E vamos dizer que é falso. E vamos lhes dar, como 2 minutos, 30 segundos, aquilo que nós quisermos dar. E fazemos save. Estão a ver? Ou seja, é bastante intuitivo. As tipologias de questões, podemos fazer escolha múltipla, podemos fazer escolha múltipla com múltiplas respostas corretas,
Podemos fazer com um espaço em branco e eles escreverem, terem que escrever eles próprios a palavra que falta, ou até podemos escrever, selecionar um verdadeiro ou falso a partir aqui da escolha múltipla. Como eu disse, a sondagem e a resposta aberta são duas opções que não são corrigidas automaticamente pelo sistema, ok? E por isso é que estas 3 opções ou 4 opções até já me parece bastante interessante. Não sei se tem alguma questão, por enquanto, ou se é claro. Acho que sim. Ora bem, eu vou clicar aqui em Done para passarmos então às definições do nosso quiz. Quando fazemos um quiz de raiz, digamos assim, ele vai nos pedir mais coisas. Quando vamos buscar um já feito, ele não nos pede absolutamente nada disto. Nós aqui podemos incluir uma imagem, que é a primeira coisa que vai surgir aos alunos quando eles veem o quiz. Eu vou adicionar uma imagem, podíamos adicionar uma imagem sobre os Lusíadas, por exemplo. Vamos selecionar a língua, e eu vou dizer neste caso que a língua é a língua portuguesa, certo? Ora, eu vou aqui buscar o português, selecionamos, isto é obrigatório, quais os anos que eu vou atribuir este quiz. Eu acho que os Lusíadas, penso que será do 9º, certo? Ou 10º, colegas ajudem-me, ok. E no caso de agora também é uma novidade do Quizzes, nós podemos colocá-lo público ou privado, ou seja, significa que ninguém o vai buscar através do teleport, como há pouco fizemos. Se o colocarmos privado, só nós é que o podemos utilizar, ou então os colegas a quem nós possamos dar acesso, porque agora também é possível darmos acesso aos colegas do nosso quiz. E eu vou fazer salvar. E neste momento já aqui tenho aquilo que fiz, o quiz que fiz, cá está, pronto para ser atribuído. Eu vou voltar aqui para o meu início e agora vou-vos falar um pouco do que está aqui. Ora, onde eu tenho My Library é onde eu tenho todos os quizzes que eu já fiz. Cá está o primeiro e as funções reais de variável real, que foi aquela que eu fiz o teletransporte logo no início, e depois tenho os restantes. E eu aqui tenho as minhas pastas. Bem, eu sei exatamente o que é que tenho em cada pasta e posso criar mais pastas se eu quiser. Aqui nos relatórios, eu vou já mostrar a questão dos relatórios e das turmas. Estas duas questões são muito interessantes. Eu vou primeiro mostrar como é que nós enviamos um quiz para a Classroom e depois vamos aqui aos relatórios analisar os resultados que nós temos a partir deste mesmo relatório. Então eu vou escolher então os nossos Lusíadas, imaginemos que eu escolho os Lusíadas para enviar aos alunos. Que opções é que eu tenho aqui? Eu tenho a opção de Play Live, que é jogar ao vivo, significa que eu lanço neste preciso momento, é tal como o Kahoot, quem está habituado ao Kahoot também conhece este sistema. Eu lanço este quiz e ele vai-me gerar, eu vou dar continuidade, e ele vai-me gerar automaticamente aqui um código para os alunos poderem entrar a partir de um link. Eu dou o link aos alunos, dou o código e eles entram naquele momento. Mas não é isso que eu quero fazer. Porque o interessante desta plataforma é que nós podemos enviar isto como trabalho de casa. E eu posso dizer que entre o Quizzes e o Socrative que vamos fazer já a seguir, eu este utilizo para trabalhos de casa e para revisões e utilizo o Socrative para testes formais. E vamos depois já ver o porquê. Ora, eu vou enviar como trabalho de casa. Aqui o que é que eu posso fazer? Eu posso selecionar uma data, um prazo para eles concretizarem. Ora, hoje estamos a 29, imaginemos que eu dizia que os alunos tinham 2 dias, até dia 31, até, por exemplo, à meia-noite, para fazer este quiz, ok?
Isso significa que o link que eu lhes enviar fica inativo depois desta data, ou seja, mesmo enviado através da Classroom, e nós sabemos que a Classroom, ao colocarmos lá prazos, não quer dizer que a tarefa fique fechada, aqui fica fechada, ou seja, a partir do momento em que o prazo encerre, eles não conseguem fazer mais. E depois, muito interessante, são estes settings, estas definições que nós vamos vendo aqui. O que é que eu tenho aqui primeiro? Tenho as minhas turmas, selecionar, e ele vai-me buscar as turmas que eu quero, por exemplo. Esta foi a última, ele foi-me buscar logo esta, que foi a última que eu tenho. Eu posso dizer assim, eu quero mandar para o 10-11, posso aqui dizer quando, posso mandar agora ou posso calendarizar. Imaginem que eu no fim de semana estou a preparar materiais e a preparar as minhas aulas, por exemplo, um sábado de manhã ou um domingo de manhã, eu digo assim, não, mas eu só quero lançar isto na terça-feira antes da minha aula ou logo a seguir à minha aula. Então eu vou dizer, não, eu quero isto lançado, por exemplo, amanhã às, por exemplo, 4 da tarde. E ele só lança isto às 4 da tarde, ok? Cá está. O que é interessante aqui? E isto é muito importante. Ora, o número de tentativas que os alunos têm para fazer esta atividade. Ilimitadas. E eu, quando é trabalho de casa, eu dou-lhes tentativas ilimitadas. Porquê? Significa que eles fazem e depois voltam a fazer se quiserem. E quanto mais vezes fazem, mais eles assimilam, ok? Também tem uma diferença entre a ilimitada e o limitar. Por exemplo, eu posso dizer só uma. Com limitadas a uma, ou duas, ou três, ou o que seja, os alunos precisam de fazer login, precisam ter uma conta, que não é grave quando os alunos têm a app no telemóvel. Eu aconselho sempre aos alunos a terem a aplicação no telemóvel, que é mais fácil, muito mais fácil para eles. A partir do momento em que têm a aplicação no telemóvel, eles têm que ter uma conta, por isso não é grave nós depois colocarmos aqui 1, 2, 3. Isso é conforme todos quiserem. Eu, por acaso, coloco por norma o ilimitado, que assim eles fazem às vezes quiserem para irem assimilando e estudando, digamos assim. Contudo, estas duas questões também são importantes. Porquê? O que é que eles vão ver a seguir a cada questão ou à medida que estão a fazer o jogo? Ora, por norma, o Kahoot ou outros jogos, o que é que mostra? Eles fazem, imaginem que erram uma pergunta e a pergunta mostra-lhes automaticamente qual é que eles erraram e qual é a resposta correta, mas eu não quero isso. Então o que é que eu faço? Eu, em vez de lhes dar a possibilidade de ver a resposta correta, eu só vou validar. O validar significa que aparece verde se eles acertarem, aparece vermelho se eles errarem, mas não aparece qual a resposta correta, eles não sabem. Terão que fazer novamente depois para saberem. E depois o que é que eles vêm a seguir a fazerem o jogo? Têm acesso a quê? E eu coloco sempre, só têm acesso às questões. Não têm acesso a absolutamente mais nada. Porquê? Obriga-os a estudar um bocadinho. Eles já sabem quais são as questões, vão estudar e depois vão responder. Okay? Depois, aqui em baixo, o timer é interessante porque se nós delineamos, imaginemos 30 segundos, 45 segundos para uma questão, então vai desaparecer aqui um sinalzinho em como o tempo está a terminar durante o jogo, ok? Durante aquele questionário. No entanto, na versão trabalho de casa, eles têm a possibilidade de fazer pausa e por isso podem parar. Na versão live, ao vivo, não há essa possibilidade, ok? Eles gostam bastante. Eles gostam de ver quem é que está à frente, porque se eu mando para uma turma, eles então conseguem ver entre os colegas quem é que vai à frente e quem não vai. Eles, por norma, gostam disto. Conseguem misturar questões, imaginem que estão até a fazer numa aula síncrona ou até numa aula presencialmente e misturam as questões. Significa que a questão número 1 não será idêntica à questão número 1 do colega. Okay?
Ou, se for um teste que até tenha uma lógica no seu questionário, nós podemos fazer o oposto, que é misturar as opções de resposta. E então o 1, 2, 3, 4 não tem a mesma ordem do colega do lado. Depois temos a questão das redemption questions, que são o quê? A cada 10 questões, a plataforma vai buscar aquelas que o aluno errou, digamos assim, e dá-lhe uma opção de voltar a responder a uma delas, aleatoriamente. Ele não vê qual é a questão e ele só lhe dá a possibilidade de responder aleatoriamente a uma delas. Digamos assim, uma outra oportunidade. E depois temos a questão da música, que eu desligo sempre, quando estamos em sessão síncrona, porque senão depois andamos a ouvir a música do outro lado, não é? Mas quando envio para trabalho de casa, eu por norma coloco a música on para eles poderem ouvir a música que a plataforma tem. Ou o ver os memes. O que é que são os memes? Os memes são figurinhas engraçadas que aparecem no meio das questões. Ou não, eu até posso nem querer, para isso faço isto e não aparece nada. Mas, se eu quiser, eu posso fazer, ou então ele seleciona aqui random, aleatoriamente da plataforma, os memes. O que é isto? Os alunos acertam uma questão, então aparece uma figura que lhes diz muito bem, força, ou estás no bom caminho. Eles não acertam na questão e aparece uma figura chateada ou o que for, para que eles façam melhor. Eu, por exemplo, criei os meus, tenho aqui vários, e este aqui, por exemplo, revise é quando eles erraram, não é? Eles têm que rever, não é? Mas existem vários, por exemplo, God Save Us, Deus nos salve, não é? Ou então o Try Again, por exemplo. Isto eles gostam, digamos assim. Mas eles têm a opção de passar à frente, por isso se eles quiserem ver bem, se não quiserem ver, não precisam de ver. E depois podemos então clicar em Assign, vamos atribuir o jogo e cá está. Eu já atribuí à turma, aqui estão alguns dos alunos, estes são os alunos que eu tinha na turma, e eu posso a partir de agora ver aqui os resultados à medida que eles forem fazendo. E eu então vou ver aqui os resultados. Não sei se tem alguma questão relativamente ao envio. Não, ok. Ora bem, o que é que eu vejo? Reparem aqui nos relatórios, eu vou aqui a Reports, relatórios, e estão 2 relatórios já em ativos, digamos assim. Aquele que eu coloquei live, que eu vou parar, eu posso delete, cancelar, e vou parar também este. Ok? Ora, eu vou buscar um dos relatórios, por exemplo, este, e o que é que eu consigo ver? Aqui conseguimos ver o progresso dos alunos, por exemplo, vemos que esta aluna tentou 3 vezes e chegou a 100%, porque tentou 3 vezes. Conseguimos ver aqui as tentativas. Atenção que a Classroom também nos dá essas tentativas, a Classroom dá-nos a pontuação final. Atenção que a pontuação final que aparece na Classroom será sempre do último quiz feito e não aquela que aparece aqui, mas aparece também o número de tentativas que eles tiveram, que eles fizeram, digamos assim. Eu consigo ir aluno a aluno, ver o que é que o aluno fez, cá está, na primeira tentativa, na segunda, na terceira, o que é que cada aluno fez. Posso ter aqui, por questão, que é muito interessante, nós podemos vir aqui por questão ver, afinal de contas, o que é que eles erraram, em que é que nós precisamos de incidir mais para colmatar determinada matéria, né? E depois uma coisa, e um overview, temos aqui um overview e podemos inclusivamente fazer aqui o download e sai-nos um Excel, se nós quisermos. Mas conforme eu disse, como faz a importação direta dos resultados para a Classroom, vocês não precisam porque os resultados estão lá e depois vão sair no Excel da própria Classroom. Atenção que aqui estas percentagens que estão aqui a ver, nós não atribuímos percentagem e ele faz a média ponderada de todas as questões a 100%, ok?
Nós não fazemos qualquer tipo de classificação aqui. E uma coisa nova, bastante interessante, são os flashcards. Os flashcards eu uso também como forma de revisão. Porquê? Ele vai pegar no quiz, no questionário que nós fizemos e vai criar cartões digitais. E vai mostrar, de um lado, a pergunta, não é? Qual é o propósito da comunicação? E os alunos respondem oralmente. E depois eu só faço flip, só viro a carta, quando eles respondem. Isto é muito interessante, vou já dizer, por exemplo, primeiro ciclo, colocarem aqui imagens e depois virar para os alunos verem as respostas. 910 também usa muito estes flashcards para a questão da imagem. Os colegas da matemática e da físico-química, por exemplo, colocam aqui as equações ou determinado gráfico e depois viram apenas quando todos os alunos já resolveram, ou seja, é uma boa forma de não só utilizar o quiz para, digamos assim, para revisão e para verificação de conhecimentos, mas depois para rever com estes flashcards de uma forma mais dinâmica, quer numa aula síncrona, quer numa aula presencial, e podermos mais dinamicamente fazer revisão a determinada matéria. Não sei se têm dúvidas. Nós não fazemos os flashcards são feitos automaticamente pela plataforma a partir do questionário que eu selecionei, ok? E mais questões? O número de cartõezinhos é de acordo então com o que está feito no quiz? Exatamente, eu aqui tenho 20 questões, por isso são 20 cartões. Exatamente. Quem tem a versão anterior, quem fez coisas na versão anterior do quiz, tem esta funcionalidade já lá. Não é preciso fazer atualização ao sistema. Para acedermos aos nossos cartões, aos flashcards, só temos que ir a relatórios e podemos clicar. Eu, por exemplo, eu antes de entrarmos em confinamento, eu já utilizava os cartões, eles já existiam, e eu vinha aqui, eu até nem atribuía, nem precisava de atribuir nenhum quiz. Eu tenho aqui tantos atribuídos, pegava num qualquer, de uma turma qualquer, e chegava aqui e mostrava-os. Ou seja, eu nem preciso de atribuir, digamos assim, um quiz para ele me fazer os flashcards. Basta eu vir aqui aos meus reports e selecionar um qualquer que eu tenha aqui. Okay? Portanto, o cartão, Inês, é uma modalidade criativa de fazer a pergunta e o aluno ver a resposta. É só... Imaginemos aquela coisa matemática, não é? As funções, que só têm equações, por exemplo. Eu digo isto porque os colegas das matemáticas estão a utilizar bastante estas questões. E os gráficos, e mesmo a questão dos gráficos. Basta mostrar o cartão, os alunos leem a pergunta, pensam, respondem oralmente e depois nós viramos e temos a resposta. Também naqueles momentos, por exemplo, de final da aula síncrona, por exemplo, em que às vezes queremos perceber se os alunos continuam lá ou não, não é? Esta é uma boa forma de o fazer, vamos chamando um a um para responderem a questões. Pois, essas estratégias são muito importantes para implementar, para dar ideias. Sim. Ok. Dúvidas aqui? Ora, como é que nós partilhamos isto com colegas? Nós podemos fazer os coisas que quisermos, mas também podemos, mesmo aqueles que estiverem privados, podemos atribuir a colegas, podemos dar a colegas. Eu vou abrir então os meus Lusíadas aqui e vamos então explorar estas questões. Se calhar vou abrir outro mais completo, estas 20 questões para vocês verem melhor. Ora bem, já vimos que o save é para salvar, sempre que quisermos, o edit para editar
Este aqui faz uma duplicação do questionário que nós já temos. Imaginem que têm uma matéria qualquer, mas querem dar a outro ano e simplificar, mas não querem alterar aquilo que têm. Basta duplicarem. Estão a ver? Ele vai duplicar e vai-me criar um segundo quiz. Ok? Eu, se for aqui, eu faço save, fazer gramática e pronto. E ele vai-me salvar um segundo quiz. Eu, se for aqui atrás, reparem, já me aparecem aqui os dois. Eu depois só preciso de alterar basicamente o título e depois vou alterando por aqui abaixo. É muito interessante para se quisermos fazer pequenas alterações, por exemplo, para outros anos, ou para turmas mais fraquinhas, ou até para alunos, digamos assim, mais fraquinhos, ou o oposto, não é? Este print aqui também é interessante. O que é que eu faço muitas vezes? Chego aqui, imprimo, porque ele faz um print total de todo o questionário assim, e no final tem as minhas opções de resposta todas. Tenho um answer key, não é? Tenho as respostas ao questionário. Os alunos podem, se quiserem em casa, olhar para isto tudo e depois confrontar com as respostas que tem aqui em baixo. Basta fazer print aqui e ele cria um PDF. Estão a ver? Ele vai criar um PDF, que é bastante interessante. Ora, onde é que nós partilhamos com os colegas? Aqui, no símbolo de partilhar, onde diz Share with Instructors, partilhar com instrutores ou educadores. Nós podemos colocar aqui o e-mail do colega ou então copiar, ele copia aqui um link, mas eu posso colocar aqui o e-mail de alguém. Imaginem que eu mando para mim própria e partilho. O colega o que faz? Recebe um e-mail, basta clicar naquele e-mail e ter a sua plataforma Quizzes aberta e o quiz, o questionário é importado para a sua plataforma. E pode alterá-lo, pode fazer o que quiser, porque a partir de cada um mexe na sua plataforma sem interferir na dos outros. Como viram, eu fiz um teletransporte, não é, de um quiz que estava aqui, disponível, e posso alterá-lo que não altera o seu original, por isso não temos a questão das alterações ao original como temos muitas vezes nos formulários da Google. Ok? Tem alguma questão que me queiram colocar? Oh Inês, quando foi feito o duplicado daquele, automaticamente ele vai gerar outro código? Ele gera outro código, ele tem um código e um link diferente para cada um, sim. Tem um código e um link diferente para cada um. Por exemplo, eu aqui teria que o alterava o título e depois editava as questões se eu quisesse, mas automaticamente ele já tem um outro link associado. Sim. Uhum. E mesmo para os alunos, quando é para enviar para os alunos, ele a cada envio altera o link e o código. Ou seja, a partir do momento em que fecha, aquele link deixa de existir. E depois, na próxima vez que eu quiser utilizar, então ele gera novo link ou novo código. É muito fácil, este é muito intuitivo mesmo e muito interessante, principalmente agora que temos a opção de ir buscar quizzes inteiros, questionários inteiros à internet e já tem muita coisa em língua portuguesa. Muita coisa em língua portuguesa. Eu penso que esta é uma ferramenta a aproveitar, essencialmente porque depois tem ligação direta para a Classroom. Para os colegas que são contratados, que não são da casa, os colegas que estão numa escola única, façam, o mais simples é fazerem o vosso registro com o e-mail da escola e automaticamente têm acesso à vossa Classroom. Os colegas contratados que andam a saltar de escola em escola, o que eu aconselho é fazerem aquilo que eu faço, que é, fiz num Gmail normal, mas ele permite-me, eu se for aqui atribuir isto, imaginem que eu vou atribuir isto a alguém, eu vou atribuir isto à Classroom, ele permite-me vir aqui e gerir as turmas. Eu chego aqui e digo assim, pois, mas eu não quero
este e-mail e eu quero mudar de e-mail. E ele então vai mudar o e-mail e vai me perguntar que e-mail é que eu quero. E então eu basta trocar o e-mail, eu não preciso de fazer uma conta por cada escola onde estou. Ou seja, fazem a conta, o registro num Gmail normal, porque a plataforma permite-vos transitar de e-mail em e-mail lá dentro, a partir da própria plataforma. Ok? É também uma grande, grande vantagem que a plataforma tem. Se não têm questões, eu passava ao Socrative, pode ser? Exato. Assim ficam com umas luzes de ambos. Eu vou abrir o meu Socrative. O Socrative também sofreu uma alteração pequena, mas importante. Ora bem, aqui eu vou fazer ao contrário. Eu vou pedir para vocês serem as minhas cobaias, porque vamos começar por fazer as perguntas rápidas. E as perguntas rápidas são extremamente úteis nas sessões síncronas, porque os alunos respondem, têm a opção de responder rapidamente a perguntas que nós façamos. Por isso eu vou colocar aqui no chat as indicações que eu costumo colocar aos alunos quando faço as perguntas rápidas e vocês vão seguir, pode ser? Eu digo sempre aos alunos, muito bem, então vocês vão aceder a socrative.com e já cá está no chat o link. E vão a login, que neste caso será esta coisa que vocês têm aqui, e vão escolher, no vosso caso, vão escolher o login student. Ok? Vocês vão escolher o student. Quando clicam em login student, ele vai-vos pedir o nome de uma sala, certo? O room name, digamos assim. E vão escrever o nome da minha sala virtual, que é Teacher Inês. Eu vou escrever aqui, Teacher Inês, no chat. Por defeito, todas as passwords ou room names são sempre em letra maiúscula e tudo junto, por isso escrevam por favor assim. Já estão à espera da minha atividade? O que é que ele permite em termos de escolhas rápidas? Ele permite, como vocês estão aqui a ver, pergunta rápida, e ele permite nós rapidamente colocarmos perguntas aos alunos. E eu vou colocar aqui, por exemplo, uma resposta curta. Nós podemos colocar aqui uma pergunta opcional, porquê? Porque podemos dar as perguntas oralmente, e eu faço isso nas sessões síncronas. No final, eu posso fazer perguntas, não é? E os alunos vão respondendo por escrito. Eu posso perguntar assim oralmente. Qual a plataforma que mais usaram durante o confinamento? Eu inicio e agora vocês começam a responder, ou quem já entrou, pelo menos. Quando aparece, vocês vai-vos surgir para escreverem o vosso nome, já tem ali um aluno, por exemplo, 2, como está aqui a surgir de lado. Ele pede-vos o nome e depois pede para vocês escreverem a vossa resposta. Inês, há bocadinho tinha dito que este era mais vantajoso relativamente a quê? Para fazer testes formais. Já vamos ver porquê. Por exemplo, tem aqui uma resposta Google Classroom, ok? Foi a que mais usou. Se tivéssemos 20 alunos a responder em simultâneo, nós íamos começar aqui a ver as respostas dos alunos. E os alunos não têm acesso a isto sou eu que estou a ver, ok? E eu podia chegar aqui e mostrar nomes. Por exemplo, sei que a Elizabeth escreveu Classroom, o Filipe escreveu Google Classroom, por exemplo. Ou ocultar nomes. E depois eu posso voltar a colocar outra questão. Não preciso de voltar para trás. Eu posso, por exemplo, verdadeiro ou falso? E vou fazer uma pergunta de verdadeiro ou falso. Então, verdadeiro ou falso? O Quizzes permite fazer perguntas de escolha múltipla. Verdadeiro ou falso? E os alunos vão responder. Cá está. Estão a ver?
Ou seja, e aqui, se eu clicar, depois em concluir, 2 de 4 alunos, já entraram 4 alunos, mas só 2 é que responderam, não responderam os 4. Mas se eu clicar em concluir, eu fico com os relatórios do que é que os alunos responderam. Eu vou concluir só para vocês verem. Eu venho aqui aos meus relatórios e reparem, tem aqui resposta curta. Posso mostrar nomes, posso mostrar as respostas, ok? E fico com os relatórios. Na questão das respostas rápidas, das perguntas rápidas, é interessante para um final de, digamos, de sessão. Depois temos a questão aqui do bilhete de saída. O que é o bilhete de saída? Também são perguntas pré-feitas, tem 2 perguntas pré-feitas na versão gratuita. E eu pedi aos 4 colegas que continuem em linha para continuarem em linha, para continuarem a ser as minhas cobaias, está bem? Ora, temos aqui o bilhete de saída. Na versão gratuita, como eu estava a dizer, tem 2 questões já pré-feitas e depois tem uma que nós podemos fazer oralmente. Eu vou clicar aqui no bilhete de saída e de certeza que já vos apareceu para vocês fazerem, responderem aqui às perguntas. São 3 perguntas, podem ir respondendo. Cá está, a Orlando já entrou, a Elizabeth também. Ok. O progresso, estamos a ver 33% porque responderam apenas a uma, mas depois eu posso não atribuir nota. Isto não tem nota atribuída, pelo menos eu não atribuí. Ok. A pergunta 1 é: compreendeu a matéria da aula 2 completamente, bastante bem, não muito bem, não. Estão a ver? E tinham estas opções de pergunta, de resposta. O que aprendeu na aula 2? E depois uma resposta aberta, como usar o Quizzes, a utilizar o Socrative, etc. E depois a próxima pergunta, responda à questão do professor. E eu digo assim: qual das 2 utilizariam para o vosso nível de ensino? Não me lembro. Antecipou-se à minha pergunta. Na terceira, o professor pergunta, oralmente, qual das 2 utilizariam para o vosso nível de ensino? As 2 podem ser utilizadas desde o pré-escolar, desde o primeiro ciclo, até ao secundário. Tem por acaso, bastante funcionalidades em ambas. Ok? E volto para aqui. Gosto de coisas, as 2. Ok. Estão a ver? Muito rapidamente, conseguimos aferir aqui no bilhete de saída 2 questões pré-feitas, não é? Uma, se compreenderam ou não. Outra, o que é que aprenderam? E depois uma terceira pergunta do professor, que também é muito interessante de ser colocada no final da sessão. E vamos concluir. Quero concluir e eu fico sempre aqui com o relatório, reparem. Eu fico sempre aqui com isto, com acesso ao que está aqui, sempre. E estou na versão gratuita. E posso dizer que uso o Socrative há 4 anos e nunca necessitei de apagar um único relatório daqui. Tenho todos os meus relatórios por aqui abaixo, todos feitos. Não precisei nunca de apagar nenhum. Ok? Eu vou para o menu iniciar. Ora, quando vocês entram, fazem o registro no Socrative, vou-vos só mostrar primeiro como é que vocês alteram a língua, porque eu alterei a língua para fazer esta formação, mas a língua que vos vai aparecer é a língua inglesa. Quem a quiser alterar, vem aqui ao nome, perfil, que vai dizer profile, de certeza, e vão aos dados demográficos e alteram aqui, só tem português do Brasil, mas alteram aqui o idioma. Ao alterarem o idioma, alteram então o idioma aqui para a língua portuguesa. Okay? Ele, por norma, está em inglês, vocês alteram para português do Brasil. E quando fizerem o registro, vai-vos perguntar o tipo de organização, e vocês escolhem o ensino secundário ou o que for, e vai-vos questionar a escola, e vai-vos aparecer, estas escolas todas são escolas, digamos assim,
ou colégios em Portugal que pagaram a licença profissional do Socrative e vocês vão optar por escola não listada, porque senão ele não vos deixa prosseguir, está bem? Então optam pelo último da lista, que é escola não listada, ok? Eu até posso pôr já que fiz essa alteração agora, a EG1, pronto. Ora bem, vocês também vão ter aqui em cima a vossa room name, que é o nome da vossa sala de aula, que é aquilo que vocês dão aos alunos para aceder. Reparem, a vantagem desta plataforma é que vocês não precisam de ter um login dos alunos para eles fazerem o teste, eles não precisam de se registar, só precisam de aceder como alunos à página online e escrever o vosso nome de sala de aula, que é editável. Ele vai buscar por norma, na altura ele foi buscar Rodrigues e uma data de nomes, por exemplo, e eu alterei para Teacher Inês. E vocês podem fazer essa alteração. Onde? Vão aqui a salas, rooms, salas, e depois clicam aqui no lápis e alteram para a sala que vocês quiserem. Os colegas optam muitas vezes ou mate de matemática, qualquer coisa, se colocarem a EG1, por exemplo, que quase ninguém tem, de certeza que aceita a EG1 qualquer coisa, ou seja, tem que ser identificativo para os alunos de que é a vossa sala de aula virtual, aqui dentro. Ora, vamos então fazer um teste, não é? Para fazermos o teste, vamos primeiro fazer um teste e depois vamos ver como é que o lançamos. Temos duas opções para lançar os testes aqui. Nos testes, na categoria testes, aparece-me aqui, estão a ver todos os testes que eu tenho elaborados aqui. Ora, aparece-me aqui, eu sou de inglês, mas aparece-me isto porque isto foi de uma formação que eu dei a semana passada, onde importei testes de uma plataforma, que é a novidade relativamente ao Socrative. Até há bem pouco tempo não havia base de dados no Socrative para importar testes já feitos e neste momento isso já existe. Mas não se encontra aqui dentro da plataforma, é uma plataforma externa. Eu agora vou fazer os passos para nós importarmos testes. Vamos aqui ao Google. E no Google vocês colocam Quiz Shop e podem colocar à frente Socrative, até já aparece, estão a ver? E é logo o primeiro, quizshop.co, não é .com, é .co. E esta é a base de dados do Socrative com testes sobre diversas áreas. Não existem, ou para não dizer nenhum, em língua portuguesa ainda, ok? Porque isto é extremamente recente. Quando eu digo recente, tem 1 mês e meio, talvez. Mas vamos, por exemplo, aqui a uma área qualquer, selecionar uma área. Nós podemos fazer aqui uma pesquisa, mas vamos selecionar uma área. E aqui nós podemos ver, por exemplo, por anos de ensino. Nas ciências, as ciências até é o que tem mais coisas, por exemplo, química e física. As matemáticas, então, as matemáticas e as línguas é aquilo que mais existe aqui, posso já dizer, reparem, álgebra, aritmética, etc. Tem por aqui abaixo. Trigonometria, vamos buscar trigonometria. Ora bem, ele vai-vos buscar então tudo o que tem relativamente a este tema, digamos assim, e vocês podem, chegam aqui e dizem assim, quero ver este teste, vamos ver, clicamos em View Details e queremos ver exatamente o que é que este teste tem, e navegamos, estão a ver, pelo teste. Não estou contente, volto para trás e digo assim, não vou fazer outra pesquisa porque isto não me interessa, vou pôr matemática geral. Imaginemos, ok? Então eu venho por aqui e vou, por exemplo, esta tem 30 questões de matemática, por exemplo, e vamos ver o que é que este teste tem, vão ver?
Se eu estiver contente, imaginem que eu quero este teste para mim, então basta clicar aqui, Copy Quiz to my Socrative account, copiar o quiz para a minha conta Socrative. E se nós tivermos a conta Socrative aberta, eu vou clicar aqui e ela automaticamente, estão a ver, já cá está, copia para a minha conta. E eu posso abrir e posso editar e ela passa a ser, o teste passa a ser meu. Eu chego aqui e altero-lhe o nome, altero o que eu quiser. Ok? E faço salvar. Reparem, posso visualizar por aqui abaixo, nós já vamos ver o teste e o que é que podemos fazer dele. Posso visualizar o teste por aqui abaixo e depois posso clicar em salvar e ele já está na minha conta. Muito simples. Ora bem, nós como é que fazemos um teste? Vamos então aqui a mais e vamos criar um teste. Eu já vou explicar este importar. Vamos criar um teste de raiz. E então nós podemos selecionar a escolha múltipla, o verdadeiro ou falso ou a resposta curta. Ele também é bastante intuitivo. Ora, damos um título. Imaginemos que o título é atletismo. E então vou fazer uma questão de escolha múltipla. Reparem que aqui também tem as funções matemáticas, mas não são como as do Quizzes. O Quizzes tem mais funções matemáticas do que propriamente o Socrative. Este aqui é um bocadinho mais limitado. O que os colegas costumam fazer é colocar aqui imagens com tudo aquilo que querem ou com equações, se for o caso, etc. Ora, eu vou fazer aqui uma questão. A que modalidade pertence a prova de estafetas? Por exemplo, e coloco depois aqui as respostas. Por exemplo, atletismo, handball, futebol, hipismo. Mas aqui podemos adicionar as respostas que quisermos. Nós aqui até podemos ter 10 se quisermos e não há qualquer problema. Porquê? Aqui os alunos vão ver pergunta a pergunta e vão conseguir ver muito bem. Por isso eu posso acrescentar aqui as perguntas que eu quiser. Ora, eu posso agora dizer que é patinagem, por exemplo. Ok? E vou clicar aqui porque esta é a minha resposta correta, mas ele permite simultaneamente mais do que uma resposta, enquanto que no Quizzes, escolha múltipla, uma resposta correta e o checkbox mais do que uma, aqui ele permite mais do que uma. Contudo, eu aconselho a colocarem na vossa instrução a dizer a que modalidade ou a que modalidades, que é para o aluno poder e eventualmente saber que está aqui a trabalhar com mais do que uma. E eu posso acrescentar aqui uma imagem. Ok? Eu vou acrescentar aqui, por exemplo. Podemos incluir ou não uma explicação, isto é facultativo para os alunos, para apoiar os alunos, isso é facultativo. E se estamos contentes com a nossa opção, clicamos aqui. Atenção que aqui estas imagenzinhas só é permitido na versão Pro. Aliás, se eu clicar aqui, ele vai-me logo dizer que na versão paga é que nós podemos colocar imagens aqui nas perguntas, enquanto que no Quizzes nós podemos colocar imagens em todo o lado, inclusivamente nas respostas. E vou gravar. No verdadeiro ou falso, ele já me aparece aqui a seleção verdadeiro ou falso, não é? Eu posso dizer assim, a maratona tem 43 quilómetros. É maratona. É falso, certo? Posso incluir na mesma aqui uma imagem, se quiser, não é? E posso gravar. E depois temos a resposta curta. A resposta curta
É uma resposta em que colocamos uma a duas palavras e os alunos vão responder com uma a duas palavras. Então, qual a prova em que os atletas correm 42, eu acho que era 100 e... não sei. Pronto, os colegas da educação física que não me matem. Então, eu ponho aqui a resposta que eles têm que escrever é maratona, ok? Só. Não é necessário maiúsculas ou minúsculas, porque ele é sensível a esse ponto, não vai ser necessário colocar. Podemos eventualmente, sim, colocar o ponto final, porque ele não aceita a pontuação. E às vezes os alunos só porque clicaram ou colocaram um ponto final no fim, e ele pode não aceitar. Por isso podemos colocar tudo em minúsculas e podemos colocar o ponto final no fim. Eu já tive um aluno, por exemplo, que me escreveu tudo em maiúsculas e ele aceitou. Por isso as maiúsculas e as minúsculas aqui não têm muito interesse. E vou clicar aqui e vou salvar. Ora, que ícones são estes aqui? O primeiro é para editarmos a pergunta, sempre que quisermos. O segundo, para eliminarmos a pergunta. Estas setinhas é para modificarmos a posição da pergunta. Imaginemos que eu quero começar por esta pergunta sobre a maratona e então quero que ela passe para cima. Então, basta clicar na seta e ela passa para cima. Quero que esta fique em último e ela então passa para baixo, estão a ver? E algo muito interessante é esta duplicação. Ele vai duplicar a pergunta que eu quiser. Isto é interessante para aquelas perguntas em que nós temos, imaginemos, muitas, as mesmas opções, mas queremos perguntas diferentes. A que modalidade pertence a prova de... não. Em que modalidade se usa um cabeção, por exemplo. E aqui é no hipismo, neste caso. Ok? Ou seja, podemos duplicar as mesmas opções, alteramos a instrução, basicamente. Ou então, o que acontece muitas vezes, a mesma instrução, as mesmas opções, alteramos o gráfico, ou alteramos, sei lá, a equação, ou alterarmos aqui a imagem que quisermos. E vou gravar. Ora, olhando aqui para cima, nós temos aqui este número. A partir do momento em que nós fazemos um teste, ele aparece-nos aqui este número vai ser importante porque fazemos um teste, queremos passar este teste a um colega, basta darmos este número a um colega e termos isto verde e o colega pode importar o nosso teste mesmo, nós temos a plataforma fechada, etc. Ou seja, anotamos este número, eu vou já fazer essa simulação, salvar, sair. Eu agora quero, imaginemos que um colega dá-me aquele número de um teste que tem e eu quero colocá-lo aqui, eu vou adicionar, importar. Em vez de criar novo, vou importar. E então no importar eu vou escrever aquele número, é o socket, socrative, e depois aquele número. E basta depois clicar em importar teste que eu já fico com o teste aqui na minha plataforma. Ou seja, nós temos 3 formas de obter testes. Um a partir do Quiz Shop, um fazendo um teste de novo ou um importando a partir de um teste já feito por um colega e que nos ceda o seu número. Ok? Dúvidas? Uma última situação relativamente aqui a estes ícones que temos aqui. Aqui podemos copiar o teste que fizemos. Imaginemos que eu tenho um teste, já fiz isso várias vezes, tenho um teste, quero fazer pequeníssimas alterações. Eu faço copiar, imaginemos e ponho 7º ano. E ele vai-me então duplicar o teste. Eu só tenho que clicar aqui e agora tenho só que
editar as perguntas que eu quiser e adaptar àquilo que eu quiser. E o baixar é muito interessante porque permite-nos ficar com um PDF do teste. Ele vai baixar um PDF do teste. É muito interessante quando nós temos que fazer arquivos, colocar em arquivos tudo aquilo que nós fazemos. Estão a ver? Isto é o layout de um teste com as imagens que nós colocamos. Estão a ver? Ele sai assim com o nome, a data e a nota. Vou já mostrar relativamente aos alunos também como é que são os testes deles. Como é que lançamos um teste? Eu disse-vos que tínhamos duas formas de lançar o teste: a corrida espacial ou em teste. Ora, eu vou fazer a simulação das duas e peço aos 4 colegas que continuem em linha comigo para continuarem em linha comigo. Então, eu vou começar pela corrida espacial, que é, digamos, a forma de eleição do primeiro ciclo até o 7º, 8º ano. O 7º também gosta bastante deste tipo de lançamento. A corrida espacial é uma forma muito dinâmica de podermos mostrar aos alunos simultaneamente o progresso deles. Imaginem que eu pego aqui neste atletismo, que é o que fizemos agora. Próximo. O que é que ele me pede? O número de equipas. Ora, o número de equipas porquê? Porque ele só tem até 20, obviamente que as nossas turmas têm mais do que 20 alunos. Imaginem uma turma que tenha 24. Nós vamos pôr 12. O que é que ele vai fazer? Ele vai atribuir automaticamente uma cor a cada aluno, sem que o aluno saiba qual é, e esses 24 alunos vão estar a responder a perguntas e vão ser emparelhados. Mas vão ser emparelhados automaticamente e não vão saber com quem estão a jogar. Mas é, digamos, a união dos resultados dos 2 alunos que vai fazer com que eles cheguem mais rapidamente à meta. Eu vou fazer essa simulação convosco. Depois escolhemos aqui se é o foguete, se é o urso, se é a abelha, se é a bicicleta. Eles gostam muito do foguete, quer do foguete, quer da nave espacial. Os nomes são exigidos por natureza. Podemos baralhar perguntas e baralhar respostas, tal como o Quizzes fez, e mostrar a nota final. Ok? Porque ele vai fazer a ponderação automática. Nós, novamente, não atribuímos classificação. Ele faz a ponderação automática por todas as questões que foram elaboradas. E eu vou iniciar. Aos colegas que estão aqui comigo, de certeza que já vos apareceu para escreverem o vosso nome. Reparem, eu tenho aqui 12 foguetões, que supostamente seriam para 24 alunos. Já temos aqui o azul, que eu não sei quem é, a começar a corrida. E à medida que os alunos vão respondendo, os foguetões, neste caso são os foguetões, vão começando a caminhar. Temos aqui foguetões mais lentos do que outros, digamos assim. Eles adoram isto. Eles adoram depois ver, porque cada um sabe a sua cor, cada um tem acesso à sua cor. Então eles adoram ver os foguetões ou as bicicletas, etc., a correrem por aí fora. É muito, muito giro. Já temos, o azul já chegou ao fim, com uma excelente nota. E reparem que isto não é o progresso, mas sim a nota, o que significa que o azul respondeu corretamente a todas as questões. Porque se errarem alguma questão, eles vão ficando pelo caminho, vão ficando atrasados, digamos assim. Os alunos, para concluírem, têm um botão que diz Finish ou Concluir. Estamos reunidos agora. Posso concluir, colegas? Pronto. Tivéssemos todos os alunos aqui, estavam aqui todos então a correr, digamos assim, e a responder. Verificamos, por exemplo, 2 responderam totalmente e depois tivemos outros que não responderam corretamente a todas as questões. Nós aqui não vemos, podemos mostrar, e eles gostam muito de ver esta componente, mas eles não estão a ver quem é quem. Eu vou concluir. E a partir do momento em que o professor conclui, o professor é isto que vê. Estão a ver?
Eu tenho aqui os nomes que mostro ou não, tenho aqui as respostas, clico em cima das respostas e sei que resposta é que é e como é que responderam, reparem, estão a ver? E depois tem uma coisa muito interessante que são os relatórios, e isto é que é a parte interessante. Nós podemos tirar um Excel total da turma e um PDF individual. O PDF específico por questões eu nunca tiro porque posso sempre vir aqui e fazer essa análise. E eu posso ou enviar ou baixar. Eu, por norma, baixo sempre aqueles documentos que eu preciso de ficar com eles, nomeadamente no ensino profissional. Temos sempre que ficar com tudo o que é documentação deles e então eu faço baixar e ele vai-me gerar uma pasta zipada com todos esses documentos. Cá está a pasta. Mesmo agora neste confinamento é sempre bom ficarmos com estes PDFs. Ele cria um PDF individual por aluno. Estão a ver? Eu vou abrir um. Ele cria um PDF individual por aluno e eu sei quem está aqui o nome, está aqui que sou eu, é a minha sala, a data e a percentagem. E depois temos o teste que o aluno fez. Estão a ver? O teste que o aluno fez. Que é muito, muito interessante. Eu nunca imprimo, eu fico com isto em formato digital, às vezes os alunos pedem e eu envio para os alunos poderem ficar com um teste seu, e é aqui que eu digo que utilizo esta plataforma como teste formal, porque tem um PDF com a identificação do aluno, o aluno tem acesso depois ao teste se assim entender, e se eventualmente a escola me pedir evidências, eu tenho aqui as evidências das notas que os alunos tiraram, ok? E vou voltar então para trás. A última componente é como é que nós lançamos um teste sem ser corrida espacial, ok? Que é aqui, corrida espacial, lançam aqui, tem aquelas seleções todas do foguetão, etc. Mas lançar um teste normalmente, e atenção que vocês podem perfeitamente lançar um teste assíncrono, vocês podem dizer, olha, vou abrir o teste agora e vocês têm até ao final do dia para fazer, até às 6. Às 6 eu fecho a plataforma. Vocês abrem o teste e ele não tem agendamento, a versão Pro paga tem agendamento, aqui não existe agendamento, mas vocês podem sair do Sócrates, podem até desligar o computador, que não há qualquer problema, o teste está sempre ativo. Só quando vocês fazem concluir é que ele fica inativo. Eu vou iniciar o mesmo teste, e esta aqui já tem componentes diferentes, e aqui aparece-nos então isto. O que é o feedback instantâneo? Esta parte é muito, muito importante. O feedback instantâneo significa que o aluno responde a uma pergunta e automaticamente, passando à frente, tem o feedback dessa pergunta, se está certa, se está errada. Eu nunca opto por isto, posso já dizer, eu opto sempre por esta. O controlado por professor significa o timing, o tempo, temporização, mas é também muito para a versão paga. Eu posso dizer que utilizo sempre este, o abrir a navegação. O que é o abrir a navegação? Significa que se eu tenho um teste com 20 questões, o aluno pode fazer o teste todo e pode depois ir para trás, pode rever, pode alterar, inclusivamente, eventualmente alguma resposta e submeter no fim. Ou seja, ele tem a possibilidade de fazer a revisão àquilo que fez, enquanto que nas outras ele não tem essa possibilidade. Eu vou exigir nomes, vou baralhar perguntas se quiser, ou baralhar respostas se eu quiser, tal como no Quizzes. E depois mostrar a nota final, o que significa que, mal o aluno clique em concluir, o aluno tem a nota final e nós também. Então eu vou iniciar e aqui já vemos as coisas de forma diferente. Não sei se os 4 colegas continuam por aí. E aqui nós vemos as coisas de forma diferente. Porquê? Porque nós podemos aqui monitorizar o progresso do aluno. Se eu tivesse aqui 20 questões, eu iria ver
todas as questões e o que é que os alunos estariam a responder neste preciso momento. Feito em sessão síncrona é interessante. Olha, a Orlando começou pela 4 porque a pergunta número 1 dela é número 4, por exemplo. O que significa que imaginem que eu estou aqui a ver o panorama geral da turma e eu posso chegar aqui e ver as notas. E um aluno não está assim a correr muito bem, eu digo assim, olha, se calhar precisas de rever as 4 primeiras que não estão bem aquilo que tu achas que estão, não é? Eu posso pedir para ele rever, ele pode rever, ok? Nós podemos dar esse feedback em sessão síncrona, que é uma vantagem, porquê? Porque estamos aqui a ver exatamente aquilo que o aluno está a fazer. Repara, a Flor já concluiu, o visto significa que o aluno concluiu, só quando o aluno clica aqui no botãozinho laranja é que ele concluiu, antes disso não. Se ele desliga o computador sem concluir a atividade, eu não fico com a nota no Excel. Nós perdemos essa nota em Excel, ok? Eu não fico com a conclusão da atividade. Por isso é importante dizer-lhes que eles têm que concluir para terem a nota. E estamos aqui, são todos excelentes alunos, portaram-se todos muito bem. E vamos ter 100% de aprovações, não é, Fátima? 100% a 100%. Acho que sim. Vamos concluir? Fátima. Atenção que se o aluno clicar em concluir e lhe faltar uma pergunta, eventualmente escapou-lhe, a plataforma avisa-o, diz-lhe, deixou a pergunta número 7, imaginemos, por fazer, deseja concluir? E o aluno então pode voltar para trás e pode realizar a pergunta 7. A plataforma avisa se algum destes itens estiver em branco. E eu vou concluir, cá está. Novamente relatórios. Eu até posso nem fazer o download já dos relatórios. Eu até posso desligar o computador, porque eles estão sempre aqui nos relatórios. Eu, se for aqui, estão a ver, acabaram de fazer esta atividade. Eu clico no atletismo e vou buscá-los. E faço exatamente a mesma situação. Vou baixá-los. E ele vai-me gerar novamente uma pasta zipada, cá está, uma pasta zipada com um Excel, já agora vou abrir o Excel, também para verem como é que surge, o nome, a pontuação, o número de respostas corretas e depois a respectiva resposta, ok? A respectiva resposta. Reparem que colocaram maiúsculas e ele aceitou na mesma, a maiúscula aqui na maratona, e eu só coloquei em minúscula na minha opção. Cá está. E, novamente, por aluno. Cá está. Estão a ver? Perguntas? Não, isto é preciso um bocadinho de... É preciso consolidar e praticar. Claro, é preciso um bocadinho de treino, obviamente, e exploração, sem dúvida. Mas são ambas as plataformas bastante interessantes e úteis. Há colegas que só usam uma, há colegas que usam as duas. Conforme vos disse, eu vejo potencialidades nas duas. E eu, que dou aulas do 7º ao 12º, utilizo coisas para trabalhos de casa, consolidação, e utilizo esta para testes formais, digamos assim, precisamente pela forma formal como depois são apresentados os resultados, digamos assim. Mas é útil para qualquer situação, quer para os colegas do pré-escolar, quer para os colegas do primeiro ciclo, que usam também bastante ambas as plataformas, nomeadamente a questão da corrida espacial, que os meninos gostam sempre.